Boa noite, irmãos, graça e paz. Peço licença para entrar na casa de vocês e trazer uma reflexão na palavra de Deus nesse último dia do ano. Espero que todos estejam bem, que todos estejam aí reunidos com seus queridos e aguardando a entrada de mais um ano que o Senhor está nos concedendo. Pois bem, irmãos, nós estamos às portas de um novo ano, de uma nova etapa de nossas vidas. Nós devemos olhar para isso como mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Cada dia que o Senhor nos dá, cada semana, cada mês, cada ano, é uma nova oportunidade. Muitos não estão mais entre nós e, portanto, não vão usufruir desta nova oportunidade. O Salmo 118, verso 14, nos diz o seguinte: Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Assim nós também podemos dizer, irmãos, este é o ano que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ou seja, o que faremos, irmãos, com esta nova e graciosa oportunidade que o Senhor está nos dando? Usufruiremos da melhor maneira possível ou desperdiçaremos esta maravilha do Senhor? E o que devemos fazer, irmãos, para aproveitarmos e usufruirmos da melhor maneira possível essa nova oportunidade? A história de Salomão está descrita lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 5 a 15, nos dá uma boa ideia do que nós devemos fazer para usufruir ao máximo deste novo ano, desta nova etapa. Vamos ler então esse texto. 1 Reis 3, versículo 5 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão, irmão, estava no início de uma nova etapa de sua vida. Ele era bem jovem, imaturo, inexperiente e com certeza não se considerava capacitado para tal jornada. Então Deus lhe permite pedir o que quisesse. E surpreendentemente, Salomão pediu a Deus sabedoria, inteligência, entendimento para julgar o seu povo. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos ter se quisermos enfrentar essa nova etapa da nossa vida de maneira proveitosa e vitoriosa.
Com a capacitação que Deus deu a Salomão, ele escreveu muitos livros, e um deles é o livro de Provérbios, o livro de sabedoria. E nesse livro nós encontramos uma infinidade de conselhos e instruções para uma vida plena e abundante. E o que eu quero hoje, irmãos, é pensar um pouco sobre isso. O que Salomão nos ensina sobre a sabedoria. Vamos considerar os ensinos de Salomão sobre a sabedoria no livro de Provérbios. E assim nós podemos viver essa nova etapa da nossa vida de uma maneira abundante, de uma maneira que agrade a Deus, da maneira que é a maneira como Deus quer. Foi isso que aconteceu com Salomão. Apesar da sua juventude, da sua inexperiência, da sua incapacidade, Salomão teve grande êxito em fazer aquilo que Deus propôs que ele fizesse. Por quê? Porque ele buscou e pediu a Deus sabedoria. Então vamos ler Provérbios, ler alguns versículos de Provérbios e meditar sobre sabedoria, porque é disso que nós precisamos se nós quisermos viver plenamente esse próximo tempo da nossa vida. Primeiro, Salomão nos ensina sobre o que é a sabedoria, ou quem é a sabedoria. Ele nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Também no capítulo 9, verso 10, Salomão nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Temor do Senhor, irmãos, esse é o princípio da sabedoria. Mas o que é temor do Senhor? Temor do Senhor não é ter pavor de Deus, não é ter medo de Deus, ficar aterrorizado por causa de Deus. Na verdade, temor do Senhor na Bíblia significa reconhecer o seu senhorio sobre nossa vida. Reconhecê-lo como nosso Criador, aquele que nos fez, e como tal, aquele que tem direito de nos orientar à maneira certa de viver. Isso ele faz através dos seus mandamentos. Isso é temor do Senhor. É colocar Deus no seu devido lugar. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. Mas mesmo em seu livro, no Velho Testamento, Salomão nos dá a ideia de que sabedoria é uma pessoa. Veja o que ele diz aqui no capítulo 8, versos 22 a 31. A sabedoria aqui, ela está personificada, ela é uma pessoa. O Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes que de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Salomão aqui nos traz a ideia de que a sabedoria é uma pessoa, né? É interessante isso aqui. E no Novo Testamento é exatamente isso que nós encontramos. A sabedoria está encarnada em uma pessoa, em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus.
1 Coríntios capítulo 1, verso 24 diz o seguinte: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é a sabedoria de Deus, irmãos. Portanto, temer a Deus no Novo Testamento, o princípio da sabedoria, significa se submeter ao senhorio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Significa nos tornarmos discípulos dele, para aprendermos dele e vivermos da forma como ele nos ensinou e viveu. Então, viver sabiamente o novo ano, o novo tempo, é viver seguindo continuamente e incondicionalmente a Jesus. Isso é viver sabiamente. É viver seguindo a Cristo. Em segundo lugar, Salomão nos ensina sobre como alcançar a sabedoria. Salomão nos ensina que o sábio é aquele que busca a sabedoria. Você alcança a sabedoria buscando-a. Sim, tem que haver uma busca. Provérbios 2, verso 4 a 6 diz o seguinte: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Observe, se buscares a sabedoria, né, como tesouros escondidos, você tem que buscar a sabedoria como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida. Provérbios capítulo 2, verso 9 e 10 diz: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria entrará no teu coração, se você a buscar. Quando a gente busca a Deus e busca em Deus a sua sabedoria, ela entra no nosso coração. E isso é agradável à nossa alma. Capítulo 8, verso 17, Salomão diz, e a sabedoria está falando, né? Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. A palavra de Deus está dizendo que quem busca a sabedoria encontra. Então, se nós buscarmos a sabedoria, nós acharemos a sabedoria, porque essa é a promessa de Deus para nós. Tiago capítulo 1, verso 5, nos ensina a pedir com fé a sabedoria. Diz assim a palavra: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago diz que se nós precisamos de sabedoria, podemos pedir a Deus, que Ele dá com abundância, mas é preciso pedir com fé. Salomão também nos ensina a dar ouvidos ao clamor da sabedoria. Capítulo 19, verso 20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Você quer ser sábio nos dias por vir, no próximo ano, no restante da sua vida? Então ouça o que Salomão está dizendo: ouve o conselho e recebe a instrução. Seja humilde, vá atrás do conselho da sabedoria, busque ouvir aquilo que Deus diz, porque Deus só nos traz sabedoria. Também Salomão nos ensina, além disso, a aceitar a disciplina que vai nos conduzir à própria sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 11 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire
conhecimento. Então não rejeite a disciplina do Senhor, pelo contrário, se alegre com ela, porque ela traz sabedoria e conhecimento. Provérbios capítulo 15, versos 32 e 33 diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Irmãos, aceitar a disciplina significa humildade. Reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós precisamos de disciplina, de repreensão, porque é assim que nós aprendemos e adquirimos a sabedoria. No Novo Testamento, na Nova Aliança, isso significa dar ouvidos à voz do Filho de Deus. Significa buscar a sua presença, buscar a sua palavra, o poder do seu Espírito Santo, aquele que nos leva a uma vida mais profunda. Significa, irmãos, nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores verdadeiros de Jesus. Ouvir o que Jesus ensina, não só ouvir, mas colocar por obra, praticar, trazer para a nossa vida aquilo que Jesus pregou, o Sermão do Monte, a palavra que Jesus deu para nós. Aquilo é pura sabedoria, a maneira certa de se viver. Se nós queremos ter um ano novo abençoado, nós precisamos andar segundo os princípios de Jesus. Por último, irmãos, Salomão nos ensina sobre qual é o fruto da sabedoria. O que a sabedoria traz, o que ela produz para nós. O livro de Provérbios é abundante em enumerar os excelentes benefícios da sabedoria em nossa vida. Em primeiro lugar, a sabedoria nos traz vida. Provérbios 3:13 diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Então a sabedoria produz em nós vida. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Em segundo lugar, a sabedoria nos traz paz. Capítulo 3, verso 17 de Provérbios. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Irmãos, o sábio é aquele que vive em paz. A sabedoria gera paz. A sabedoria nos impede de andarmos caminhos tortuosos, caminhos errados que trazem angústia, mágoa, ira, um monte de problemas que tiram a nossa paz e roubam a nossa paz. O sábio é aquele que vive em paz. A sabedoria produz paz. Todos os seus caminhos, todas as suas veredas são paz. Terceiro lugar, saúde e refrigério. Saúde física, sim. Refrigério de alma. Provérbios 3, verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Irmãos, isso é o que a saúde produz em nós. O que a sabedoria produz em nós. Quarto lugar, riquezas e honra. Provérbios 3, verso 16 diz: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Capítulo 8, verso 18: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Isso é a sabedoria falando. Ela está dizendo: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Portanto, mais um fruto da sabedoria é que Deus nos traz riquezas de toda sorte, físicas, materiais, espirituais, emocionais. Isso está no poder da sabedoria. E por último, quinto lugar, proteção e segurança. Desculpa, não é a última ainda, temos uma depois dessa. Proteção e segurança. Capítulo 4, verso 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Capítulo 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos.
Que bênção, irmãos. Amparo, refúgio. Capítulo 1, verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Capítulo 2, verso 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Proteção e segurança, irmãos. E por último, agora sim, bom futuro e esperança. Provérbios 23, 17 e 18 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Capítulo 24, verso 14 diz: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. O que você quer, irmãos? O que vocês querem? O que nós queremos? Todos nós queremos bom futuro e esperança. Todos nós queremos vida, paz, alegria, honra. Queremos segurança, proteção. Queremos viver da melhor maneira possível. E o Senhor tem isso para nós. Mas o caminho para isso é o caminho da sabedoria. O Senhor, irmãos, está nos concedendo mais uma grande oportunidade, mais um ano nesta terra para vivermos segundo os seus propósitos. Para isso, irmãos, nós precisamos buscar sabedoria. Precisamos abandonar as velhas práticas, aquelas que são contrárias ao ensino e à vontade de Deus, e começar a plantar novas sementes, as sementes dos tesouros da sabedoria que estão ocultos em Cristo Jesus. Nós não podemos colher novas coisas se plantarmos as mesmas sementes. Nós precisamos plantar sementes da sabedoria, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a Cristo, santificar a Cristo em nosso coração, e aí nós vamos experimentar, vamos fluir uma vida cheia das bênçãos de Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe ricamente a sua família. Deus abençoe grandemente os seus planos e projetos, se eles são feitos em Deus. Deus dê a cada um de nós um novo ano, cheio de bom futuro e de esperança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra, por esse ano que o Senhor nos concedeu e por esse ano novo que o Senhor está vindo a nos conceder. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E te agradecemos por aquilo que virá, porque sabemos que firmados na Tua Palavra, ouvindo os conselhos da sabedoria, nós teremos bom futuro e esperança. Senhor, abençoa a vida de cada irmão, abençoa o lar de cada irmão, que os nossos planos, os nossos projetos sejam feitos no Senhor, de acordo com os Teus conselhos, de acordo com a Tua vontade, debaixo da Tua sabedoria. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos. Deus abençoe.